Eu falei para vocês que esse seria o último vídeo da série de Justiça Eleitoral, mas eu me equivoquei. Embora seja um dos mais importantes, junta eleitoral cai bastante em prova, eu farei ainda um outro, pessoal, sobre o Ministério Público. O Ministério Público não está na estrutura, né, da Justiça Eleitoral em si, por quê? Porque é um órgão independente ali, né, tem suas funções próprias. Porém, ele é estudado aqui dentro. Na verdade, o MP ele vem meio misturado ali com o TSE, é um negócio meio bagunçado, né, dentro do código. Mas enfim, eu organizo para você, tá bom? Então você tem um compromisso, caso você esteja acompanhando só o bloco aqui de Justiça Eleitoral, você tem o compromisso de permanecer por aqui. E tá gostando? Quer trazer sugestões? Quer dizer, trazer alguma dica? Quer dizer o que aperta o seu coraçãozinho no estudo do direito eleitoral? Chora aqui nos comentários. Seja educado, mas traga sua mensagem. Eu passo, pessoal, praticamente todo dia para dar uma olhada, interajo, respondo a alguns de vocês. Fico muito feliz com a galera que vem, pô, já assisti, né? Diz lá, olha, eu tô assistindo todos, tenho acompanhado. Eu tô gostando de ver. Nós chegamos agora no 27º vídeo aqui do projeto e o negócio tá bem bacana, tá bom? Vamos lá então, moçada, é o seguinte. Junta eleitoral, tá? Estamos lá na base, já mostrei para vocês que nós temos os juízes e nós temos as juntas. A grande característica das juntas aqui é ser um órgão colegiado que é composto, já aproveito, por um juiz de direito e por 2 ou 4 cidadãos, tá? Vamos lá, tá vendo esse ou? Não vou aumentar. Tá vendo agora esse ou? Tô, professor. Veja, eu não estou falando de 2 a 4. Então 3, pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Pode ser 4? Pode. Beleza? Ótimo. Outro ponto, está vendo aqui juiz eleitoral? Não, estou falando em juiz de direito. Pois é. Por quê, pessoal? Porque pode ser que nós tenhamos, né, dentro de uma zona eleitoral, mais de uma junta. E aí uma dessas juntas será presidida pelo juiz eleitoral, a outra será por um juiz de direito. E o juiz eleitoral não deixa de ser um juiz de direito, né? Então, beleza, se fala em juiz de direito. O que a legislação fala, sendo tecnicamente perfeito aqui para vocês, é que é o juiz de direito, preferencialmente o juiz eleitoral, mas não necessariamente, ok? Como as questões são muito amplas em relação a isso, todo cuidado é pouco, para que você não perca questão de prova. Tá. Dito isso, você tem o quê? Um órgão colegiado que, se somado aqui as composições, será, né, de 2 mais 1, 3, do 1 mais, né, mais 4 aqui, 5 membros, tá? 3 ou 5, até porque nas decisões são tomadas por maioria, tem que ser um número ímpar. Tá bom. Um outro ponto importante, que é o segundo ponto bastante relevante quando nós falamos aqui a respeito, né, das juntas eleitorais, é o quê? É a transitoriedade da junta, tá? Isso aqui é um tema que você tem que entender bem. Por quê? Porque, olha só, as juntas, elas não existem para todo sempre. Elas surgem num determinado período e elas encerram suas funções num outro período. Nós temos que as juntas são, então, transitórias. Tá? Nós temos que as juntas são transitórias. E elas são constituídas 60 dias antes das eleições, então nós podemos até colocar aqui basicamente a ideia de as eleições acontecendo aqui, certo? Então, 60 dias antes elas são formadas e elas são dissolvidas com a diplomação dos eleitos. Então, é quando eu vou atestar ali ao vencedor das eleições que ele ganhou, que ele venceu verdadeiramente. Bacana? Então, essa é a ideia aqui que nós temos em relação à transitoriedade das juntas, tá? Aí, só para você entender, quem que faz a escolha? Você já sabe. Aula passada, né, ou algumas aulas passadas, na verdade, aula passada, nós vimos que o juiz eleitoral é quem escolhe os membros, certo? E aí o que acontece? Ele tem que nomear 60 dias antes, não tem? Então ele vai, né, segundo prevê o nosso Código Eleitoral, pessoal, 10 dias antes da nomeação, então se eu quiser até posso colocar isso aqui, não vou colocar, vou colocar um pouquinho menor, assim, vamos colocar aqui, ó. Portanto, 10 dias antes, o que ele vai fazer? Ele vai divulgar a lista de quem ele irá nomear. Então, ele divulga essa lista a partir daqui. Durante esses 10 dias, nós temos a possibilidade de impugnações. Você vai ver que algumas pessoas não podem ser membros das juntas. Depois de passado esse prazo, se não houve nenhuma impugnação, se as impugnações foram resolvidas, eles são nomeados. Certo? É isso. Posso
trazer isso da seguinte forma, tá? Então, o que, que nós temos? Nós temos lá, o juiz escolhe, 10 dias antes você apresenta, né, a lista para impugnação. A legislação eleitoral fala que você tem 3 dias a partir do conhecimento para que você possa fazer a impugnação e 60 dias antes eles são designados. Ok? Show de bola, show de bola. Tá, professor, se tem impugnação é porque tem uma galera que não pode fazer parte da junta, não é mesmo? É mesmo. E tá aqui. Tá? Não pode fazer parte da junta cidadão, cônjuge ou companheiro ou parente até o 2º grau de candidato, né? Faz todo sentido. Pense o cara lá, candidato a vereador, ter o seu cônjuge compondo a junta, né? Que segurança eu tenho das decisões tomadas? Nenhuma. Né? Aqui é uma regra para se buscar preservar a imparcialidade. For membro de diretoria de partido, idem, tá? Se for uma autoridade policial, então um delegado, um agente policial, um funcionário e também funcionários do executivo que tenham função de confiança. Vamos com calma. Primeiro, por que a galera da polícia não pode, cara? Tá? Por que o pessoal que está na área policial não pode, os agentes policiais? Porque no dia das eleições eles já têm uma função de garantir que o procedimento eleitoral se dê, né, com qualidade. Então eles estão todos em serviço. Não faz sentido ficar deslocando os caras para ser membro de junta. E o outro aqui é o seguinte, né? Também não poderão funcionários, aí deixa eu pegar uma outra cor de canetinha, mas funcionários do Poder Executivo que tenham cargo de confiança. Primeiro, funcionários do Legislativo podem? Não estão aqui. Então pode. Funcionários do Executivo, todos eles não podem? Não, só os que têm o cargo de confiança, os que não tiverem podem. Tá? Então veja que é bem restrito. Ah, é verdade. Só que, claro, servidor da Justiça Eleitoral também não vai poder. Ou seja, veja, servidor do Poder Judiciário, a regra pode, só não pode da Justiça Eleitoral, mas se for da JF, do Tribunal de Justiça, né, de um TST, não tem problema. Tá bom? Beleza? E aí nós temos o que ainda? Temos que pessoas que já estejam designadas para atuar na Justiça Eleitoral como servidores e mesários. Se o cara já é servidor, ele não vai ser membro da junta. Então, essa galera toda aqui, vou deixar em tela cheia, eles não podem fazer parte da junta, tá? Só tem um outro detalhe, pessoal, que está lá na lei 60, na lei das eleições, no artigo 64, que é o seguinte: você viu ali comigo que são 2 ou são 4 cidadãos, né? Nós não podemos, entre esses 2 ou entre esses 4, independentemente da composição, de ter simultaneamente, dentro da mesma junta, pessoas que são parentes entre si, independentemente do grau. Pensa que louco. Eu e Priscila somos designados membros da junta. Então, naturalmente, pela nossa relação conjugal, nós temos afinidade. Muitas vezes o que ela pensa eu concordo, certo? A gente acaba tendo um pensamento conjunto. Então, isso perde um pouco, né, do caráter que você vai ter de uma decisão ali dada por maioria. Pensa só se forem só 3, o juiz, eu e minha esposa. Se a gente sempre decidir junto, a gente mata o voto do magistrado. Então, eles não podem ter o quê? Não podem ter relação de parentesco entre si, tá bom? Beleza? Não pode ser, olha que interessante, não pode ter relação de parentesco, não podem ser da mesma repartição pública. Então, pegar 2 servidores que estão lotados, por exemplo, lá na agência da Receita Federal, mesmo que não ocupe cargo de confiança, daí poderiam, mas os 2 trabalhando na mesma repartição não pode. E ter da mesma empresa privada. Por quê? Justamente porque é se evitar que as decisões sejam dadas aqui conjuntamente. Beleza? Show de bola? Ótimo, pessoal. Então, essa galera não pode fazer parte das juntas. Dando sequência, nós temos a previsão também de serem constituídos no contexto das juntas, para atuarem nas juntas, esses carinhas aqui. Dá uma olhada comigo, tá? O que nós temos? Nós temos basicamente o seguinte, tá? Basicamente o seguinte, né? Escrutinadores, auxiliares e secretários. Eu só preciso que você saiba quem são eles, tá? Não precisa nem saber competência, funções, até porque, pessoal, vamos lá, né? Basicamente pouco utilizado, né? Os escrutinadores, eles são utilizados só para votações manuais, então eles não são designados a priori. Se der um rolo e a eleição for manual, aí sim eles serão chamados. É os caras que fazem o quê? Que vão fazer a contagem de votos. Então eles trabalham ali na apuração dos votos propriamente. Tá, beleza. Hoje é feito no âmbito da mesa receptora e tal, não preciso de escrutinador. Mas quando eu tinha uma votação manual, cara, eu precisava uma porrada de escrutinadores. Beleza. Nós temos ainda os auxiliares, que são o quê? São galeras
galerinha que vai trabalhar ali no apoio administrativo, né, que o juiz eleitoral eventualmente entender que precisa para dar um suporte para as funções da junta. E nós temos os secretários, que basicamente são uma espécie de assistentes das turmas. Tá? Você diz assim, professor, o que são essas turmas? Se você eventualmente se deparar com uma zona eleitoral que tem muito voto para ser apurado, você vai dividir essa junta eleitoral em turmas para cuidar das questões e das apurações como um todo. E aí, para essas turmas, elas serão compostas por auxiliares, certo? Terão auxiliares lá. Basicamente é isso. Também não acaba acontecendo hoje, por quê? Porque o nosso sistema ele é informatizado. Então, o cara que coloca 10 pendrive, coloca 100. Se você quiser, você põe 2 computadores lá e coloca mais gente para pôr pendrive lá no computador e fazer a leitura de todos os dados. Perfeito? Tá. Aí só, importante que você saiba o quê? A competência. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui para a gente poder encerrar. Então esses teminhas aí a gente já matou, agora vamos dar uma olhada na competência. E eu falei para vocês, né, na medida em que você vai descendo para a base, o rol de atribuições é cada vez menor. E aqui está o rol de atribuições da junta. O mais importante é esse aqui, ó, que eu marquei em vermelho, que é o último deles, tá? Mas eu começo por cima. É competência da junta apurar as eleições, tem prazo de 10 dias para fazê-lo, mas é eletrônico, então faz mais rápido. Resolve impugnações durante os trabalhos de apuração, então enquanto são apurados os votos, e expede os BUs, que são os boletins de urna, que são extraídos das urnas e são afixados lá no átrio do fórum, né? Ficam lá no fórum, também são entregues cópias para os responsáveis pelos partidos. E expede diploma para as eleições municipais. Então, muito cuidado, não é o juiz quem vai expedir o diploma. Quem vai expedir o diploma é a junta. Cara, tem que saber isso, tá? Tem que saber de qualquer jeito, porque isso é bastante explorado em prova. Ok? Fechou? Bom demais. Queridos, aí sim encerramos a parte referente à junta. No vídeo subsequente vamos falar sobre o Ministério Público Eleitoral e aí, ó, fechamos o nosso tema de justiça. Forte abraço, espero que você tenha curtido, espero que você esteja inscrito, espero que você tenha deixado seu comentário e mais do que isso, você tenha assistido todos os vídeos. Tchau!